Olá pessoal, bom dia! Dando continuidade às revisões dos conteúdos, o próximo assunto a ser revisado é a Europa, certo? Continente europeu. Então, nessa revisão, vou fazer uma pequena revisão sobre as características básicas, resumir mesmo as características básicas do continente europeu, certo? A gente entender porque a Europa é um continente, sobre os aspectos naturais e os aspectos humanos. Vai ter outras videoaulas que vai detalhar melhor esse conteúdo, certo? Então, Europa, certo? Do ponto de vista geológico, a Europa é apenas uma península da Ásia, de um grande continente que pode ser chamado de Eurásia. Por quê, pessoal? Porque o conceito de continente são grandes porções de terra cercado por oceano. Esse é o conceito geológico de continente. Uma pequena porção de terra cercada por oceano, nós chamamos de ilha. Uma grande porção de terra cercada por oceano, nós chamamos de continente. Certo? Então, do ponto de vista geológico, nós temos o continente americano, que o mapa aqui não está mostrando. Tem o continente africano, porque ele está separado da Ásia, né? Aqui tem a península do Sinai aqui no Egito, que ele separa, né, a África da Ásia. Nós temos a Oceania e a Antártida, que aqui não está mostrando, certo? E nós temos Europa e Ásia formando um só continente, porque eles não estão separados por oceano. Então, do ponto de vista geológico, a Europa seria apenas uma península. O que é uma península? Uma península é quando existe uma porção de terra do continente que ele avança sobre o oceano. Aí a gente chama de península. Se for pequeno, é uma ponta. Maior um pouquinho, vai ser chamado de cabo. Se for em extensões, grandes extensões, aí chama-se península. Certo? Só que, do ponto de vista histórico-social, nessa parte aqui do continente euroasiático, desenvolveu uma cultura e uma história diferente dessa outra parte aqui. Então, nesse sentido, aqui seria um continente e aqui outro, do ponto de vista histórico-social. Do ponto de vista geológico, é um continente só, Europa e Ásia. Na Europa, que é considerado um continente do ponto de vista histórico-social, porque desenvolveu uma cultura própria. Um alfabeto latim, né, isso, um dos idiomas mãe de vários outros idiomas que surgiram, né, o latim. Tem também outros idiomas, né, mas o latim é o que predominou mais. Algumas religiões que se espalharam, né, que caracterizam a Europa, né, como as religiões judaicas e cristãs. E foi na Europa onde teve a ideia de progresso e o desenvolvimento material. Foi na Europa que teve a invenção, várias invenções, principalmente em embarcações, que promoveu a expansão marítimo comercial, certo? Foi na Europa onde teve o iluminismo, foi na Europa onde teve o renascimento, né, o movimento do renascimento. É o local onde se iniciou a expansão marítimo comercial, a partir daqui que teve a origem da globalização, né? A ideia de unificar o mundo, né, criar a aldeia global, e também a revolução industrial teve início na Europa, né? Então, com essa ideia de progresso, as nações europeias elas colonizaram várias outras nações fora da Europa, no continente americano, no continente africano e no continente asiático e na Oceania. Várias nações foram colônias dos países europeus, certo? Porque eles tiveram essa ideia de progresso. Para vocês terem uma ideia, os polinésios eles também desenvolveram
um sistema de navegação sofisticado, que inclusive tem indícios que eles chegaram na costa chilena ali, eles andaram pela costa oeste da América do Sul, muito antes dos europeus chegarem aqui na América. Só que eles não tinham essa ideia de progresso, essa ideia de se desenvolver cada vez mais, colonizando outras terras. Os europeus tinham. E os europeus eles tiraram proveito disso, né? Se a gente for analisar as maiores economias do mundo, é isso. Se a gente for elencar aqui as 15 maiores economias do mundo, vai ter muitas nações europeias, certo? Do ponto de vista político, né? A Europa, né, formada por vários países, né? Aqui tem uma parte do maior país em extensão territorial do mundo, que é a Rússia, né, que tem a parte europeia e tem a parte asiática. E aqui também está localizado o menor país do mundo, considerado de acordo com a ONU, que é o Vaticano, certo? Do ponto de vista socioeconômico, a Europa ela pode ser dividida em duas regiões. A Europa Ocidental, formada pelos países que antes, no período da Guerra Fria, eram capitalistas, mas Noruega, Suécia e Finlândia, países nórdicos, que aqui apresentam os maiores índices de desenvolvimento humano do continente e do mundo também, né, se a gente analisar. E a parte oriental, a Europa Oriental, formada por aqueles antigos países que faziam parte da ex-União Soviética, certo? E os que faziam parte e os que eram aliados, né, que eram os países socialistas. Então aqui são países que ainda convivem com diversos problemas sociais, com conflitos, né, étnicos, raciais, porque a Europa é formada por várias etnias e também vai ter conflitos, né, nessa região, principalmente aqui na região do Cáucaso. Nós temos exemplo também aqui na região aqui, né, da antiga República da Iugoslávia. Então, esse basicamente são as características gerais da Europa, pessoal. Então, até a próxima aula. Saudações!